Boa noite, boa noite. Vamos se sentando. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Então, eu sou a diretora Rossana, hoje estou, faço parte da diretoria colegiada do CEMAP, estou aqui na mesa, fazendo a mediação desse seminário em comemoração aos 35 anos do CEMAP. De imediato, gostaria de passar a palavra aqui para o diretor Leonel. Boa noite para todos. Sou o Leonel, da FASE, e estamos abrindo esse evento, uma série de eventos alusivos aos 35 anos do CEMAP. Discutimos semana passada aqui com os colegas da FEPAM, o Pampa em Pauta, Amanhã teremos uma atividade também referente à formação, assédio à mulher trabalhadora, construindo ambientes de trabalho seguros. E hoje a gente se debruça sobre o tema da socioeducação, os desafios da socioeducação e seus atores. No dia 30 de junho, teremos também uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre o tema da socioeducação no Rio Grande do Sul. Então, de pronto, para debatermos sobre esse assunto, já passo para a diretora Rossana, que vai apresentar os nossos 3 painelistas da noite. Então, para a gente iniciar esse debate, essa discussão tão necessária nesse momento, que a gente tem vivenciado aí enquanto categoria, enquanto trabalhadores e trabalhadoras da FASE. E a gente conta hoje, então, com 3 panelistas, O João Batista Costa Saraiva, advogado, atuou como promotor de justiça e juiz de direito no Rio Grande do Sul. Esteve à frente do Juizado Regional da Infância e da Juventude de Santo Ângelo por muitos anos. É consultor na área de Direito da Criança e do Adolescente e foi diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Criança. Contamos também com Alexandre Onze, assistente social da FASE desde janeiro de 91, foi diretor de unidade, diretor socioeducativo em 2003 e coordenador do Núcleo de Egressos e Justiça Restaurativa da FASE-RS entre 2014 e 2018. E também Jair Cordeiro Silveira, agente socioeducador, mestre e doutor em Ciências Sociais pela PUC e mestre em Direito pela Uninassal. Então, está de ponta, Vocês perceberam que está de gabarito essa nossa mesa para iniciarmos essa discussão, Após a fala, cada palestrante vai ter em torno de 20 minutos, para estar fazendo sua explanação. Após, a gente vai ter 5 inscrições para estar fazendo questionamentos, para estar participando desse momento, E, por final, as considerações finais aí dos palestrantes. Já de imediato, passo a palavra, então, para o Saraiva, que como ele é muito conhecido aí. Alô, boa noite. Abraço a todos os presentes aqui, pessoas que eu tenho uma alegria de rever, muitos, que fazia muito tempo que não nos encontrávamos. Abraço à mesa, meus colegas aqui do painel. Me permite já dar um abraço especial aqui no Alexandre, que a gente conhece há muito tempo. Um abraço à presidência dos trabalhos, Graziela, Leonel. Quero fazer um agradecimento muito especial ao Leonel, que me formulou o convite para participar desse evento. Conheço o Leonel há muitos anos e muito digamos assim, da prestação de contas do sistema de atendimento socioeducativo do Rio Grande do Sul
as diversas instituições que compõem a rede de atendimento passam pelo Leonel, porque o Leonel sempre foi a pessoa encarregada dos números, da estatística, da informação. E veja bem, uma das coisas que nós no Brasil nos ressentimos é da ausência de números confiáveis no que respeita ao adolescente em conflito com a lei. Nós temos muito poucas informações. Em nível nacional, então, essas informações ainda são muito insuficientes. Se nós desejássemos, por exemplo, saber quantos adolescentes hoje no Brasil estão em medida de liberdade assistida, eu acho provável que a gente não tenha a possibilidade de obter esse número. Se quiséssemos saber quantos estão a prestar serviço à comunidade, também não. E se quiséssemos saber o número de adolescentes privados de liberdade no Brasil, é possível que esse número fosse estimado. Aqui no Rio Grande do Sul nós sabemos por dia, mas em muitos estados da federação a gente não tem tantas informações e no conjunto dos estados da federação a gente carece de informes. Então eu avalio, por exemplo, que é muito difícil tu formular política pública sem dados confiáveis, sérios, aptos a permitir que tenhamos um perfil, uma informação efetiva sobre, afinal, qual é a grandeza e a realidade do problema com que nós nos defrontamos. Faço essa ressalva, nessa saudação ao Leonel, que hoje preside o CEMAP, porque sempre fui muito grato ao trabalho que o Leonel desenvolveu naquele setor, que hoje se mantém com outras pessoas e outros homens e mulheres a trabalhar nisso, mas da importância desse trabalho. Um trabalho que eu reputo fundamental. Eu havia proposto para falar a esse nosso encontro a ideia de a socioeducação como uma articulação de rede, como um trabalho em rede. Aliás, eu só compreendo a possibilidade de se trabalhar no Estatuto da Criança e do Adolescente se for desta forma. A própria conceituação do sistema socioeducativo, a partir do princípio da incompletude, também supõe essa ideia da capacidade do sistema trabalhar em rede, se articular em rede. E o próprio sistema de justiça, eu chamaria de sistema de justiça todos os elementos que compõem esta rede, onde está o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Judiciária e a Polícia Ostensiva, e as entidades de atendimento a adolescentes privados de liberdade e colocados em meio aberto, também. Ou seja, todos dentro de uma rede. Rede essa que deveria, não sei como isso está atualmente, mas que deveria se manter permanentemente em contato, num fórum permanente de discussões que permitisse a atualização contemporânea da situação de cada um deles. Porque, veja, o sistema socioeducativo em particular, vamos falar dele, quem tem a chave da porta de entrada e quem tem a chave da porta de saída é o Poder Judiciário. Mas entre a entrada e a saída, ele permanece entregue aos atores, homens e mulheres que compõem o serviço de atendimento a adolescentes privados de liberdade, no que respeita aos adolescentes incluídos em internação, e incluiria aqui também em semi-liberdade. Portanto, é importantíssimo que sejamos capazes de trabalhar em rede. Eu tenho observado e tenho ouvido ouvido daqui, ouço o lado, a vantagem que eu tenho, como fui juiz muitos anos, e claro que a tua profissão, ela sempre te traz um cacuete profissional. O Alexandre, que é assistente social, tem o cacuete profissional. O Jair, não obstante toda a titulação que possua, tem esse cacuete profissional do lugar que ocupa. Todos nós temos. E o lugar que a gente ocupa, ele nos oferece uma janela para contemplar a vida. O lugar que a gente ocupa nos oferece uma janela
pela qual a gente contempla o mundo. O juiz contempla o mundo desde a sua janela do Poder Judiciário, que permite uma certa visão do mundo. O trabalhador do sistema socioeducativo contempla o mundo a partir da sua janela no sistema de atendimento direto a adolescentes em conflito com a lei. O MP verá da sua janela, a defensoria da sua janela. Mas, seguramente, nenhuma dessas janelas oferece uma visão total e plena do cenário que está diante daquela edificação. Se a gente, por exemplo, morasse num... Eu morei muito tempo ali no edifício General Osório, ali na Borges de Medeiros, eu morava no 22º andar. E eu tinha uma amiga minha que morava no 3º andar. Então, às vezes, acontecia algum evento na frente do prédio, ali eu lá do 22º andar, eu tinha uma determinada perspectiva daquela cena, né? De quem olha uma cena desde o 22º andar. Olhar do 22º andar te oferece algumas vantagens, tu tem todo um longo horizonte para contemplar, mas olhar do 22º andar não te dá a precisão ótica do que está acontecendo. O detalhe, o como as coisas estão efetivamente se sucedem no detalhe do evento. O detalhe do evento tinha a minha amiga que morava no 3º andar, porque ela, embora não tivesse o universo do horizonte do 22, ela estava mais próxima do evento e ela era capaz de dizer para mim, não, Saraiva, não foi bem assim que aconteceu. Eu estou aqui bem pertinho, na verdade, fulano estava sem cinto. E tu aí de cima não percebe que ele estava sem cinto. Ah, é verdade. E muitas vezes houve fatos assim que a gente teve a oportunidade de contemplar desde a nossa janela. Na verdade, no caso, não era uma janela, era uma sacada. Mas também no sistema socioeducativo, no sistema de justiça, as coisas funcionam assim. Cada um contempla o cenário desde o lugar que ocupa. E, evidentemente, que quanto mais próximo ao evento, a tua visibilidade te oferece a possibilidade do detalhe. Talvez quem tem acesso ao detalhe não tenha percepção do conjunto, e outro possa contribuir com a leitura do conjunto. Mas é imprescindível o conhecimento do detalhe para poder entender o que está se passando. Eu faço essa consideração inicial porque no período em que tive a responsabilidade da execução das medidas socioeducativas, e foram muitos anos, eu sempre quis fazer minhas audiências de reavaliação de adolescentes dentro das unidades. Eu sempre achei muito mais fácil o juiz e o defensor irem até a unidade de internação para realizar a audiência dentro da unidade, numa sala de audiência dentro da unidade, do que toda aquela parafernália de escolta e um conjunto de pessoas que têm que ser mobilizadas para poder levar lá no fórum para poder fazer a audiência. E naquela época a gente fazia essas audiências dentro das unidades, que também nos oferecia a chance de entrar lá, ter o contato com as pessoas, conhecê-las, poder cumprimentar o cara que é responsável pela segurança na portaria, poder saber quem são as pessoas que estão ali trabalhando e realizar essas audiências dentro das unidades. Fazíamos isso, não sei como isso está sendo feito atualmente, acredito que façam ainda dessa maneira, mas isso oferecia uma chance de uma interação, de um espaço de convivência. E a chance, mesmo que uma chance muito pequena, de sair do 22º andar e ir até o 3º andar para poder observar mais de perto a cena, que eu só conseguia contemplar desde o 22º andar. Eu faço essa observação inicial porque penso que, mais do que nunca, veja, o Brasil experimentou nos últimos anos, e ainda experimenta, uma radicalização muito absurda nos posicionamentos políticos. As famílias brigaram entre si, as pessoas se desentendem,
numa radicalização que eu tenho como inadequada. Não acho isso, acho que isso não é proveitoso para o país. Eu mesmo, mesmo os antagônicos, têm que ter capacidade de alcançar alguns consensos mínimos que permitam realizar coisas que são possíveis de serem feitas em consenso. Mas isso só é possível se as pessoas aprenderem a sentar nos mesmos espaços e conversar, sem se agredir, e debater, mesmo que possam ter pontos de vista contrários. Aliás, eu acho muito bom que existam pontos de vista contrários, porque esse enfrentamento dos pontos de vista pode sugerir algumas opções de soluções. No tema socioeducativo, me parece que isso mais do que nunca é necessário. Veja, nós conseguimos no Brasil uma evolução muito importante nos últimos anos que resultou na redução de adolescentes privados de liberdade. Hoje nós temos um número muito baixo de adolescentes privados de liberdade em comparação ao que nós já tivemos em outras épocas. Isso me parece que não decorre exatamente da circunstância de haver uma diminuição da delinquência juvenil, mas talvez decorra de uma percepção mais rígida das garantias que são asseguradas ao cidadão adolescente para se ver privado de liberdade, na compreensão de que a privação de liberdade é uma penalidade. E quando eu uso a expressão penalidade, estou tendo o cuidado para não dizer que é uma pena. Estou dizendo que é uma penalidade na medida em que retira de um cidadão, no caso um adolescente, a sua liberdade. E quando o Estado se autoriza suprimir a liberdade de alguém que depois da vida e da saúde é o maior valor que nós temos, que é a nossa liberdade, quando o Estado se autoriza a suprimir a liberdade de alguém, só pode fazê-lo dentro do devido processo legal e em face a uma percepção de que naquela circunstância não tem outra alternativa, enquanto mecanismo de defesa social, que não seja suprimir a liberdade daquele agente, porque ele, em liberdade, representa um risco ou para a sociedade ou, quiçá, para si mesmo. E toma a deliberação de decretar a privação de liberdade. Então, a primeira coisa que tem que ser pensada, a privação de liberdade é uma penalidade. Quem não considera essa perspectiva comete um equívoco. E a este eu faria uma única pergunta. Por que razão um adolescente precisa de um advogado de defesa? Ele precisa de um advogado de defesa, e é imprescindível que o tenha, porque o Estado pretende suprimir-lhe a liberdade ou restringi-la. Portanto, se não fosse nessa perspectiva um mal, a privação de liberdade, ele não precisava de advogado. Nós só precisamos de advogado quando alguém nos quer infligir um mal. Senão, tu não precisa de um advogado. E a lei é expressa, o adolescente tem que, desde a representação, e se sustenta que desde aquela audiência do MP, ter um defensor para se contrapor aos argumentos da acusação, que, no caso, são feitos pelo Ministério Público. Então, primeiro ponto, o trabalhador do sistema socioeducativo trabalha com um cidadão adolescente que lhe foi subtraído um direito fundamental, que é a liberdade. Ora, a adolescência, não precisa ser um cientista para saber, é uma fase absolutamente conturbada da nossa vida. As pessoas recebem uma descarga de hormônios nos seus corpos que os distingue, e aquilo os faz inquietos, os faz insubordinados, porque aquilo é algo que ele não está habituado a manejar, isso movimenta a sua sexualidade, isso altera completamente sua percepção da vida. Trabalhar com adolescentes privados de liberdade é muito mais complexo e muito mais difícil
do que trabalhar com adultos privados de liberdade. Porque os adultos, na medida em que vão amadurecendo, aprendem a, com mais naturalidade, manejar seus instintos, suas reações. Faça essa perspectiva, porque definir a natureza jurídica da medida socioeducativa traduz a complexidade do trabalhador que com esta medida maneja. Porque ele trabalha com uma medida que na dimensão da supressão da liberdade é uma pena. E que deve ser, na busca da finalidade socioeducativa da medida, apenas um instrumento que permita que um projeto socioeducativo seja desenvolvido através do seu plano individual de atendimento e que possamos receber aquela pessoa que está sofrendo uma sanção e devolvê-lo melhor. Acho, nesse particular, muito injusto para com o trabalhador do sistema tu não ter essa vivência deste cotidiano para não saber o que é o manejo disso. Inclusive o manejo de uma contenção de um adolescente, quando ele se faz violento, e ele se faz violento, e eu nem espero que seja diferente, porque o Estado suprimiu-lhe a liberdade. Eu nem acho que o adolescente, que é o mais inconveniente dentro da unidade, seja o pior, porque eu acho que é natural que ele esteja absolutamente insubordinado com a circunstância de a sua liberdade lhe haver sido subtraída. E isso exige que ele reaja muitas vezes. Só que ele precisa ser contido. Ele precisa ser contido porque quem não tem capacidade de elaborar limites simbólicos precisa se confrontar com limites reais. Porque somente através dos limites reais ele poderá vir a ser capaz de elaborar limites simbólicos. Os limites reais são os muros, os limites reais são as regras disciplinares, os limites reais são as metas que têm que ser alcançadas, limites esses que todos nós convivemos no cotidiano das nossas vidas. E com adolescentes é muito mais complexo. Então, um trabalhador de um sistema socioeducativo qualificado para produzir, muitas vezes, a contenção do adolescente, com risco pessoal seu. Não é tarefa simples. Com risco à sua própria integridade física. Porque, naquele momento, o adolescente reage frente a isso. E o sistema de justiça tem que, quando falo de sistema de justiça, falo todos os operadores, juízes, promotores, defensores, compreender essa complexidade, cada qual cumprindo o seu papel, que são papéis indisponíveis, constitucionalmente definidos. Eu sei que meu tempo é breve, desejava talvez abordar um pouco mais, mas faleceu há uns anos atrás alguém com quem acabei fazendo uma relação de amizade e de admiração, que se chamava Bruno Tolentino. Bruno Tolentino, eu poderia passar a noite aqui contando a vida do Bruno Tolentino. Entre outras qualidades dele, ele foi namorado da Vera Fischer, ou pelo menos muito amigo dela. O Bruno era um cara genial. E ele escreveu um livro premiado com o Prêmio Jabuti, cujo livro se chama O Mundo como Ideia. É uma leitura que eu acho muito interessante, é um livro de poesias e prosa. E o Bruno um dia disse para mim, Saraiva, sabe qual é o problema nosso no mundo e no Brasil em particular? É que cada vez mais nós somos dirigidos por pessoas que têm o mundo como uma ideia, mas que não têm a menor ideia do mundo. E que pretendem adequar o mundo à sua ideia. Concluo essa fala para dizer que uma articulação em rede exige que a gente tenha a capacidade do exercício empático de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar daquele em face do qual tu faz uma determinação, muitas vezes, e saiba que ele é que tem que cumpri-la. E pensar como tu a cumpriria se no lugar dele estivesse. E saber se tu teria capacidade de fazê-lo.
e como manejar com aquilo. E por isso que, talvez, nesse evento, uma coisa a ser resgatada, quem sabe, é essa possibilidade de se retomar os pactos, os fóruns, algo que se aprendeu a fazer, por exemplo, nesses círculos restaurativos, que a fase desenvolve muitas vezes, que é a capacidade da escuta do lugar de cada um. E que eu acho que, em determinado momento, isso se perde quando as instituições fecham-se naquilo que elas imaginam ser sua única e exclusiva prerrogativa, quando, na realidade, quando nós integramos uma rede, não significa que a gente abra mão das suas prerrogativas e tampouco das suas atribuições, quando, nesta rede, articulamos juntos, discutimos juntos e percebemos juntos a dificuldade de cada qual. Enfim, se nós tivermos oportunidade, a gente retoma isso mais adiante. Eu passo aqui para o Alexandre. Só um pouquinho, pessoal. Muito obrigado pelas palavras. A questão da estatística ali, né? Eu quero acreditar também aos colegas da Assessoria de Informação e Gestão, que continuam trabalhando lá, enquanto eu desempenho essas tarefas sindicais aqui, e para onde devo retornar ao final do nosso mandato. Aqui, estava vendo há pouco, estamos, das 939 vagas que a fase dispõe, a gente tem 411 jovens cumprindo medida socioeducativa. Isso corresponde a 46,5%, ou seja, menos da metade de ocupação. Uma realidade que sonhamos sempre e que hoje, quando temos, parece que o cumprimento da medida não melhorou, a gente não teve aquilo que desejávamos, ou seja, com um número baixo de adolescentes, pensávamos que poderíamos ter uma outra situação. E esse é o ponto, né, que nos leva também a debater nessa noite, o porquê que, embora estejamos cada vez mais com a adequação do número de jovens dentro das unidades, né, com esse princípio, os princípios garantistas que o Dr. Saraiva mencionou aqui, ainda assim, isso não está se refletindo na qualidade da medida. Então, passo para o nosso outro painelista, o colega Alexandre Once. Estão ouvindo? Boa noite. Primeiro, agradecer muitíssimo os colegas e colegas do CEMAP pelo convite, oportunidade rara, valiosa, né? A gente se debruçar sobre esse tema, o nosso trabalho tem valor, qual o valor, qual o nosso lugar, né, de pertencimento nesse sistema que o Saraiva traz, nessa história que escrevemos em tantas mãos. Então, agradeço muito ao CEMAP. Não parece, eu sei, mas são 32 anos de estrada, né, e eu fico muito feliz de reencontrar a Berna, dentre tantos outros colegas que estão aqui. É uma alegria muito grande. A Berna, nossa professora, nossa mestra, e eu me lembro de muitas coisas que aprendi com ela. Agradeço, Jair, querido, beijo no coração, colega, né, agente socioeducador. Não é por acaso que esse nome é significativo, ASE, né, agente socioeducador. Nós escolhemos esse nome, nós não escolhemos agente penal juvenil, nem agente de segurança juvenil, nós escolhemos agente socioeducador. Então é um orgulho, foi uma escolha. Embora, do ponto de vista fático e prático, o Estado tenha talvez caminhado para outras bandas, daquilo que pensávamos como o nosso lugar na política pública, da socioeducação. E eu gostaria de provocar um pouquinho, meu amigo aqui, um pouquinho sobre esse tema, entre o que é sanção e o que é proteção, o que é controle e o que é apoio, né? Talvez diria Leoberto Brancher, nosso professor de justiça restaurativa, e existe uma lição leobertina que eu guardei no meu coração, que ele dizia que não é nem o apoio nem o controle, ou não é mais apoio e menos controle, ou mais controle e menos apoio, mas que a disciplina restaurativa,
efetiva é aquela que equilibra em altas doses apoio e controle. Nós não estamos falando de um ou outro, nós estamos falando de ambos em altas dosagens. Então, se nós temos que dar conta do guri em conflito, né, do guri ou da guria que interpõe sobre nós a necessidade de um manejo de contenção e desejamos a continência e não a contenção, mas se ela for necessária, precisamos lembrar que o nosso trabalho também é feito de apoio, né, em altas dosagens também. Por isso, talvez o diálogo da política pública de assistência social, da política pública de segurança, da política pública de educação, seja um diálogo complementar e não excludente entre estas variantes, todas constitutivas do nosso trabalho. Então, agradecendo o convite, também Jair, beijo no coração, como colega do CSE com o qual eu trabalhei, queria dizer duas palavrinhas que ele ia dizer, mas ele não disse, porque eu disse, não pode contar essa história que sou eu que vou contar. Eu queria compartilhar com vocês, né, o momento da minha vida que eu conheci esse cidadão aqui, né? Primeira vez que eu vi, e eu vou dizer o ano, eu imagino que seja 1991 ou 92. Talvez eu erre por um ano, acho que 92, tá? Eu, recém-concursado da antiga FEBEM, na parada 36 de Viamão, havia lá um instituto chamado Instituto Dom Bosco. Estava eu lá sentado à minha grande mesa, naquele momento da minha vida, recém começando a trajetória ali, e me bate na porta um cidadão de mangas arremangadas, assim, uma camisa. Eu me lembro dessa cena dessa pessoa, que era uma pessoa despojada, uma pessoa tranquila, e ele tinha, assim, as mangas da camisa, assim, arremangadas, cabelinho meio encaracoladinho, assim, tinha já uma barbinha, eu não me lembro se tinha ou não. Chegou, sentou na minha frente, quem é essa pessoa? Era o juiz. E eu não sabia que era o juiz, não conhecia ainda o doutor Saraiva. Eu trago a lembrança disso, Saraiva, de 92, para dizer que as tuas mangas arremangadas naquele dia, a tua informalidade, o teu contato de amizade conosco, de confiança, fazia supor uma predisposição ao trabalho, à parceria, à colaboração entre o judiciário, entre o executivo, entre a fase, na época FEBEM, entre as diversas políticas públicas. Sim, nós já dialogamos em rede. Sim, nós já tivemos uma sinergia, uma articulação de diferentes políticas públicas, né? Tivemos presidente da nossa fundação, que foi membro do Ministério Público, né? Nosso querido Dr. Conzen, né? Que tanta inestimável contribuição deixou para a nossa área. Tivemos Maria Josefina Becker, assistente social do Poder Judiciário, minha colega, né? Aquilo que o Saraiva dizia, cada um no seu canto, no seu andar do prédio, trazendo uma perspectiva de um fenômeno que é sistêmico e que requer esse múltiplo olhar. Então, nós já tivemos também Maria Josefina Becker, nosso presidente, tivemos uma mulher do campo da assistência, que eu já vi o Saraiva dizer que foi a mulher que inventou a fase, mas certamente ela não inventou sozinha, porque alguém plantou antes. Então, assim, aquilo que a Ana Paula Mota Costa conseguiu fazer com a criação da fase, né? Aquilo ali, né, Berna, nós plantamos há muito tempo, né, como política pública, né? Quando começávamos a conversar sobre o princípio da incompletude institucional que o Saraiva aqui traz, como um antídoto necessário à política do apartheid social à moda brasileira, que é assim que eu costumo me referir, ao modelo FEBEM que tínhamos e que precisava ser superado, né? E, historicamente, nós conseguimos estabelecer superações importantes e definimos um campo da socioeducação separado do campo da proteção especial da alta complexidade, que são os abrigos. Quer dizer, eu, quando conheci o Saraiva, eu trabalhava numa grande instituição onde nela cabia o ato infracional e onde nela cabia o adolescente ou o jovem adulto portador de alguma deficiência mental em situação de vulnerabilidade e abandono. Hoje nós temos a fase, desde 2002, criada especificamente destinada às políticas públicas do ato da conta de adolescentes privados de liberdade, medida privativa, que sim, tem um horizonte de sanção. Nós temos essa clareza de que talvez ela não
não possa ser definida como penal ou pena, visto que o adolescente que mata infringe o artigo 121, é isso? Do Código Penal? O adolescente que rouba infringe o artigo 157 do Código Penal, mas certamente ele não cumpre a medida prevista nesses artigos. A resposta que o Estado dá e que ele precisa dar está conformada naquilo que o SINASE, a partir de 2012, no seu artigo 1º, vai trazer como 3 objetivos fundamentais, pedra angular da socioeducação, que são objetivos aparentemente inconciliáveis. E quando Saraiva fala da complexidade, fala exatamente disso, porque é disso que se fala quando a gente fala do nosso trabalho, e sobre o valor do nosso trabalho, o que nós precisamos ser, né? Nós temos um objetivo da socioeducação traduzidos em 3 horizontes, que são os horizontes da desaprovação da conduta infracional, né? Portanto, alguém desaprova, a autoridade judiciária, a tal da chave, né? O dono da chave da porta de entrada do sistema socioeducativo, o Poder Judiciário, precisa deixar evidente a desaprovação daquela conduta, né, infracional, assim como a família, a sociedade, todos nós. Quer dizer, existe sobre adolescente autor de ato infracional a necessária e importante desaprovação da conduta infracional, mas no mesmo artigo 1º do SINASE, vai se colocar a necessidade da autorresponsabilização do adolescente. Quer dizer, é desejável que essa reprovação externa à sua conduta possa ser amadurecida pelo adolescente como uma autodesaprovação ou uma autorreprovação, que o adolescente se dê conta, né, dos danos causados a si próprio, à sua família e à sociedade, quiçá esse é um objetivo fundamental que merece ganhar o nome de socioeducação, quando a gente transita do quesito desaprovação externa da conduta por outrem, e a gente avança para que o adolescente mesmo, ele mesmo possa ter um horizonte de desaprovação ou de autorresponsabilização da sua conduta, numa perspectiva até que alcança já algum conteúdo de restauratividade, né? Se isso for possível, a gente pensar num sistema de atendimento. E aí o terceiro objetivo, que é a integração social. Esses 3 objetivos estão previstos no artigo 1º do SINASE, e a integração social deixa claro por que em 2004 a Política Nacional de Assistência Social recepcionou e acolheu as medidas socioeducativas, tanto de meio aberto como de meio fechado, no âmbito da proteção social especial de alta e média complexidade. Talvez o Saraiva, e eu me lembro, talvez eu esteja enganado, mas eu me lembro que isso era controverso, né? A admissão pela assistência social, né, pela política pública da assistência social, das medidas socioeducativas, da privação da liberdade, justamente pelo seu horizonte de sanção, pelo seu horizonte de penalidade, que precisa ficar claro para todos nós. No entanto, a PNAS de 2004, né, Política Nacional de Assistência Social, ela recepciona, sim, as medidas de meio aberto e medidas de meio fechado, porque percebe que o ato infracional cometido pelo adolescente ou pela adolescente é também expressão de necessidades não atendidas, é expressão de alguma vulnerabilidade, de alguma vicissitude na vida desse sujeito, que requer uma resposta que sim é penal, sim é pena, né? Ou aqui eu estou do lado do autor, né, do paradigma da doutrina do direito penal juvenil, ser percebido uma penalidade juvenil como algo viável, como algo que seja plausível, que se compreenda como pertinente, né? Para lembrar do Emílio também, quando falava muito da pertinência jurídica da medida socioeducativa, quer dizer, nós ali temos uma medida que é penal, mas que ela também tem uma resposta de integração social, que o próprio SINASE vai trazer no seu horizonte como objetivo. Talvez aí a complexidade do nosso trabalho, né, e por isso que eu trouxe como ideias de sugestão da minha fala de hoje, a gente perguntar e a gente se indagar nesse momento tão difícil, né? Quem a gente é, né? Para onde nós chegamos hoje? Nós estamos numa secretaria hoje, que é a Secretaria Penal e Socioeducativa,
eu me preocupo com esse lugar que a socioeducação ocupa no Estado desde do anterior governo e atual, que se reelegeu. Me preocupa muito isso, Saraiva. Entendo que sempre houve o necessário diálogo da socioeducação com a área da segurança, com a área com a própria área penal, né? Mas, assim, me parece que a resposta diante do ato infracional cometido lá, que o Código Penal estabelece, ela não é a resposta prevista no artigo 121, no artigo 157 do Código Penal. A resposta é justamente esta resposta que envolve a autorresponsabilização do sujeito, a integração social desse sujeito, né, e políticas públicas em rede que possam garantir, né, justamente um horizonte de não reincidência infracional. E eu não posso terminar minha fala sem trazer a importância do programa de acompanhamento de egressos da fase, né, que criado a partir de 2009, com a metodologia da justiça restaurativa, né, com as parcerias. Eu quero te dizer que hoje até estive lá na Fundação Pontos Pobres com o João Rocha, estive lá conversando com ele hoje. Eu me lembro muito do Dr. Konzen procurando os parceiros do Pão dos Pobres, do Calábria, de parceiros não governamentais do terceiro setor, que foram parceiros nossos, assim como hoje o CIE é também, para dar conta da missão da ressocialização, a complexa missão, né, de ressocialização, de ressignificação de vidas a partir de um contexto de vulnerabilidades diversas, que aparecem no fenômeno do ato infracional e que exigem muito mais do que uma resposta meramente penal e punitiva ou de controle. Então, talvez por aí, né, eu possa trazer a minha fala, e só antes de concluir também eu queria dizer que, quando eu vi o Saraiva pela primeira vez dentro da fase, dentro da FEBEM, com as mangas arregaçadas, se colocando como um humano, numa perspectiva colaborativa, nos chamando a uma construção conjunta, que é o que foi feito por todos esses anos. E quando hoje vejo determinados posicionamentos que procuram estabelecer uma régua etária a partir de 2012, em que todo servidor e trabalhador, né, que ingressou antes, eu ingressei com muito orgulho em 91. E eu vou dizer, eu me lembro do Dr. Konzen me contar a escrita que ele ajudou a fazer de determinados artigos da Lei 2.594, do SINASE, que tem muito a ver, Saraiva, com o que a gente construiu. A Berna está concordando aqui porque ela sabe que muito do que foi escrito no SINASE, muito do que foi escrito na Lei 2.594, espelhou o Penseis nosso lá de 98, Berna. Tá? Um Penseis que foi prefaciado pelo Emílio. Emílio escreveu no nosso Penseis, o Leoberto escreveu no nosso Penseis. Nós não podemos estabelecer uma régua etária e simplesmente não desconsiderar a valiosa contribuição de profissionais de diversas áreas, os agentes socioeducadores, técnicos de todas as áreas, assistentes sociais, advogados, educadores, profissionais de educação física, diversos que construíram esse Penseis, que construíram esse SINASE. E termino minha fala dizendo, vou ousar dizer sim. Quando eu vi o Saraiva dentro da fase, não me lembro de tu estar portando nenhum revólver, nenhuma arma de fogo, né? E nem te fazias acompanhar de uma escolta armada dentro da fase. Como hoje, infelizmente, nós temos visto em algumas das nossas unidades, escolta armada e juízes armados, né, vindo visitar a fase. Eu sou de um tempo em que sentávamos, né, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, a fase, políticas de assistência social, de educação, e construíamos juntos uma política pública que tem esse horizonte de reprovação da conduta infracional, de autorresponsabilidade desejável do adolescente num processo pedagógico, essencialmente pedagógico, e de integração social desse sujeito nas diversas políticas públicas, ressalvando aqui a importância do programa de acompanhamento de egressos da fase, que nós também deixamos contribuição. Então, não posso concordar com réguas etárias que generalizem colegas que ingressaram antes de 2012, porque nós ajudamos a escrever a lei, que hoje há a expectativa do judiciário e da sociedade que seja cumprida. Acho que basicamente é isso por enquanto. Obrigado.
agradeço, né, imensamente ao colega Alexandre, né, e por esse brilhante resgate histórico, né, que nos traz a lembrança, né, a construção coletiva que foi o Penseis, o Sinase e toda essa caminhada, né, e a necessidade, né, que temos de maior colaboração entre todos os atores que fazem a socioeducação no Rio Grande do Sul, apesar de vivermos um momento um tanto complexo em que há um afastamento, né? E aqui temos a prova na mesa de que esse afastamento de determinados setores não precisa existir, né? Que há uma necessidade de colaboração. Passo agora para o nosso painelista Jair, colega valoroso, né? Lutador, sindicalista também e intelectual, que vai dar prosseguimento às nossas reflexões. Gente, eu não sei o que eu vou dizer aqui, depois dessa apresentação do Leonel, né? Boa noite a todos, obrigado pela presença, muito legal a participação de todos aqui, sei que está todo mundo na correria aí, né? Mas eu não sei o que eu vou dizer, porque depois de ouvir o doutor Saraiva, depois de ouvir o Alexandre, me resta muito pouco, né, a dizer para vocês. Eu vou tentar dar uma viajada aqui, né, e tentar acrescentar alguma coisa nessa riqueza das falas do doutor Saraiva e do Alexandre, para tentar... Estão me ouvindo? Então, para a gente tentar, para mim tentar me inserir nesse contexto aí. Né? Então, gente, quero agradecer ao CEMAP, né, dar os parabéns para o CEMAP por essa iniciativa de fazer esses debates sobre temas palpitantes da sociedade civil, né, e da sociedade política, né? Parabéns, Leonel, parabéns, Rossana, parabéns, Edgar, pela iniciativa, né? O sindicato ele se fortalece quando ele sai de si próprio, né? Quando ele passa a defender os interesses da corporação, mas também a representar uma certa visão e uma certa compreensão de sociedade e a disputar essa visão de sociedade com o restante da sociedade, né? Parabéns, show de bola essa iniciativa de vocês. Dizer também que é uma honra estar aqui com o doutor Saraiva, com quem eu vivi a minha vida toda acadêmica lendo os trabalhos e as pesquisas que ele produziu, né? Eu fui para Montevidéu fazer as pesquisas, fui para Coimbra fazer as pesquisas, e aonde eu chegava, as pessoas diziam: ah, tu é lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, então tu deve conhecer o doutor Saraiva, né? E eu, claro, nessas instâncias todas, sempre já tive algumas passagens com o doutor. É claro que ele não vai se lembrar de mim, né? Mas eu me lembro muito bem dele, principalmente das pesquisas e das obras dele, né? São fundamentais para a gente compreender o sistema socioeducativo brasileiro, nacional, brasileiro, óbvio, né? Regional e internacionalmente, né? O sistema está tudo interligado, né? Esse sistema jurídico desculpa, ele é internacional, ele é global. E o Alexandre, obrigado, Alexandre, é uma honra poder estar aqui do teu lado também, né? Toda a nossa trajetória, às vezes próximas, às vezes mais distante, mas tu sempre foi uma grande referência no trabalho de posicionamento profissional dentro das unidades, com quem eu sempre aprendi bastante, assim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e poder trocar uma ideia com os colegas que eu tenho mais proximidade, outros menos, né? Então, muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado. Então, vamos lá. A minha proposta de fala, ela não sei se vocês vão entender, né? Mas é assim, é a despolitização institucional da fase e o aprimoramento jurídico no fazer socioeducativo. O que eu quis dizer com isso? Tá? Eu vou tentar explicar o que eu quis dizer com isso, para a gente quero propor aqui uma reflexão com vocês, para a gente compreender um pouco como é que está a execução da medida socioeducativa de internação nesse momento, né? O que está em jogo aí? Quais são os atores, quais são as forças políticos e institucionais que estão disputando poder, prestígio e capacidade de mando, né, na execução dessa medida. O que é absolutamente normal, né, gente? A gente vive numa sociedade em disputa e fazer as disputas institucionais e a disputa desses atores que representam essas instituições, ela faz parte do jogo, né? O que talvez não possa fazer parte do jogo é como essa disputa é feita, de uma forma autoritária, arrogante, prepotente por alguns desses atores.
Então, né, eu vou tentar fazer uma reflexão aqui com vocês e vou tentar ir devagarinho para que vocês possam acompanhar, né, e para mim não me atrapalhar também, não gaguejar muito, que é uma análise, uma perspectiva da sociologia jurídica, tá? E eu vou usar algumas ideias e alguns conceitos, né, a grosso modo, obviamente, do Pierre Bourdieu, né? O Pierre Bourdieu é um sociólogo francês, e ele pesquisou bastante o campo jurídico, né? E, óbvio, pesquisou o funcionamento das sociedades modernas contemporâneas, né? E o que ele entende, assim, qual é uma das principais compreensões dele? Para ele, a sociedade moderna contemporânea ela é formada por campos, né? O que a gente pode entender por campos? Conjunto de grupos sociais, né? Atores e grupos sociais que são aglutinados, unidos por visões, compreensões, normas que os aproximam, né? Então, ele diz assim, tem o campo jurídico. Quem é que faz parte do campo jurídico? Né? O judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, delegados, advogados, e por aí vai, né? Tem o campo político, né? Quem é que faz parte do campo político? Os partidos políticos e os atores sociais que disputam o poder de gestão e de mando dessa sociedade, né? Quem vai conduzir os projetos políticos para onde essa sociedade vai rumar, digamos assim. E, claro, tem tantos outros campos, né, onde a sociedade vai se constituindo e vai avançando ou fazendo círculos em torno de si própria. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque o sistema socioeducativo, né, ele pode ser compreendido também como reflexo de uma fusão de campos. Né? Uma fusão de campos, tanto do campo jurídico, né, quanto do campo político. Né? Por quê? Porque o campo jurídico, né, eu acho que o Dr. Saraiva e o Alexandre talvez possam depois me ajudar, todo o avanço, todo o desenrolar, né, do ECA, por exemplo, foi impulsionado, além dos movimentos sociais, pelos operadores do direito. Né? Pelos operadores do direito que impulsionaram, que alavancaram, e muitas vezes personalisticamente, né, em função de uma ou outra pessoa, uma ou outra liderança no setor, que as coisas avançaram para desembocar no ECA, no PEN6, tararau, 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 e por aí vai. Né? Então, o campo jurídico ele é formado por esses atores, tá? Recuperando a ideia. E esse campo, segundo Bourdieu, esses campos, né, eles são campos que têm características e vinculações e princípios próprios, né? Mas ele, em alguns momentos, vivem em harmonia, vivem em momentos de conciliação, mas também ele vive em momentos de disputa. Né? Tanto no caso do campo jurídico, né, o judiciário, o MP, a defensoria pública e às vezes os delegados ou os advogados, eles entram em completo ou em constante ou infrequente disputas de quem tem mais prestígio, quem diz mais a verdade de como as coisas devem acontecer. E eu vou lembrar aqui, alguns colegas vão lembrar que tivemos casos aí há pouco tempo atrás, caso 1, caso 2, né, disputas entre teses e posicionamentos do Ministério Público e da Defensoria Pública. Né? Isso foi público, isso foi para parar na 0 hora. Né? O que é isso? Né? São instituições e atores sociais que estão disputando versões de verdade, posicionamentos de verdade, e prestígio, poder e prevalência nesse campo jurídico e, no caso, também no campo socioeducativo. Bom, só que o campo jurídico, na realidade, ele não está sozinho, ele não está à toa, né? Ele está dentro, no sistema socioeducativo, ele está dentro do campo político. Ou seja, o executivo, né, que tem o dever, a função legal, ética e moral, digamos assim, de executar essa medida socioeducativa. E aí a gente se depara com todas as nuances do funcionamento da vida política, às vezes política partidária, e às vezes política no sentido de política enquanto estratégia de gestão e de poder de mando e de decisão sobre como as coisas na socioeducação devem acontecer. E aí a gente começa a tensionar,
né? Porque verificam, ó, né, nessas ideias do Bourdieu, né, são dois campos que estão se tensionando. Para além das tensões internas do próprio campo, né, por exemplo, nós da fase, às vezes nós divergimos, né, com os agentes sociais, divergem dos assistentes sociais, do psicólogo, do preparador físico e por aí vai, né? E no campo jurídico também, as divergências internas entre eles, né? Só que nesse contexto, nesse microcampo, digamos assim, socioeducativo, as tensões estão prementes, assim, elas estão salientes, né? Porque há uma enorme disputa de hegemonia de atores sociais que representam algumas instituições sobre qual é a verdade que esses atores sociais que compõem o campo socioeducativo devem seguir. Isso por si só já é tenso, né? Se não for trabalhado em rede, se não tiver uma conciliação desses atores, vai ser tenso. E está sendo tenso, né? Está sendo muito tenso. A gente tem alguns protagonismos aí exacerbadíssimos, né? De uma parte, setores do campo jurídico, e de outra parte, posicionamento pessoal meu, não é do Bourdieu, obviamente, né? Algumas omissões, né? E falta de perspectiva de ação, ou eu diria de gestão, sobre como a execução da medida socioeducativa deve acontecer no Rio Grande do Sul. Tá aí a peleia, E qual é o problema desse processo todo? Quem é que está no fundo quem é que está no porão, né? Quem é que está lá na base, fechando o cadeado? É a gente, é nós, somos nós, né? Como os guris falam. E aí é complicado. Complicado porque a gente fica, os agentes socioeducadores e os demais profissionais que estão no porão, técnicos, chefias, assistentes de direção, a gente fica olha, muitas vezes sem compreender o que está acontecendo, porque o cotidiano institucional é muito dinâmico, é muito acelerado, né? São muitos interesses que estão em jogo, muitas narrativas que estão em disputa nesse processo, né? E esse caldo de cultura tem gerado, com certeza, né? A gente está cheio de episódios aí, para prejuízos físicos e emocionais, principalmente para esses trabalhadores, para os adolescentes também que sofrem, né? Porque não tem o resultado que toda essa maquinaria estatal e institucional foi formada, que é para, entre aspas, ressocializá-los, né? É uma maquinaria que ela é quase que inútil, porque ela não funciona, né? Ela fica ali girando, 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 e não avança com os objetivos pelos quais ela foi criada, qual seja, né? A socialização dos guris, a gente existe para isso, né? Essa estrutura toda é para isso. Então, a gente está nesse momento difícil. Recuperando, então, gente, qual é a situação desse contexto? De um lado, né? Então, a gente tem desde 2009, a gente tem um cenário bem importante, uma mudança nesse campo jurídico que é bem importante, bem saliente, e a gente tem vivenciado isso no cotidiano, né? Qual seja o reposicionamento da Defensoria Pública, né, com essa atribuição de fazer a fiscalização da execução da medida das medidas socioeducativas, da medida socioeducativa de internação e semiliberdade, né? Então, esse é um processo que é recente, é novo, e esse processo, né, por determinação constitucional e por determinação legal, alçou a Defensoria Pública como um ator legalmente protagonista e, na vida real, no cotidiano institucional, como um grande ator que tem interferido, tem atuado decisivamente na condução da execução das medidas socioeducativas, né? Eu lembro que há um tempo atrás, quando montaram uma sala para o defensor público lá no CSE, por exemplo. O que é isso? Né? Todo mundo ficou assim, e agora, como é que vai ser? Olha, tá aí, é isso, a Defensoria Pública ela vai fiscalizar, vai ter um defensor público atuando dentro das unidades para fazer o quê? Defender os interesses dos adolescentes e fazer a fiscalização da execução da medida socioeducativa de internação, no caso. Bom, é isso que está dado. O que houve aí, né? A Defensoria Pública, ela
ela era uma instituição nesse campo jurídico que não estava no top, não estava lá na hierarquia no top. Ela estava no terceiro, quarto lugar, assim, em disputa, né? Mas essa mudança constitucional e essa mudança normativa, Lei Complementar 132 de 2009, cacifou a instituição e esses atores sociais dessa instituição. E eu não tenho nada contra essa instituição e muito menos com os defensores, tá? O que eu estou dizendo aqui é que no campo jurídico foi um ator que assumiu um grande protagonismo. Qual foi o efeito disso? Né? Um dos efeitos, né? O Ministério Público, que antes era o grande, era um dos personagens principais da execução da medida socioeducativa de internação, né? Ele se retraiu, né? Ele foi perdendo espaço na fiscalização da medida, né? E voltou ali ao que é uma das questões originais do processo penal, depois eu me corrijo, doutor, né? Que é de fazer a denúncia, né? De fazer a denúncia dos adolescentes no processo socioeducativo. E abriu. Nesse espaço aí, a Defensoria foi lá e, opa, agora é nós. É nós que vamos fazer esse processo cotidianamente, 5 minutos, vai dar tudo certo, né? Cotidianamente dentro das instituições. Ó, o campo jurídico sofreu esse impacto, né? E no campo político, né, da execução da medida, qual foi o impacto? Meu Deus, é um desvario total, assim, né? A gente sofre constantemente e diariamente com esse reposicionamento legal, constitucional da Defensoria Pública, mas por um problema do campo político, daí, na minha visão, não na visão do Bourdieu, tá? Porque o campo político, ele é um campo que eu diria que ele é desorganizado. Eu vou tentar explicar depois o que eu quero dizer com desorganizado. Ele é um campo que também está sempre em disputa, ou normalmente em disputa, mas ele é um campo que as regras não são muito definidas, né? São regras que são combinadas, articulações, né, de bastidores. E aí, quando a Defensoria Pública passa a atuar dentro das unidades, o Executivo, a direção da fase, o campo político, se atrapalha completamente. Vou dar alguns exemplos bem simples, assim, que talvez a gente possa refletir, né, para tentar clarear a ideia, que é, por exemplo, o seguinte. Quando a Defensoria Pública passou a fazer parte das CARDs, né? Não é CARDs, é CARD, né? Das CARDs, o que aconteceu? Botaram um tapete vermelho dentro das unidades, né? Simbolicamente, e não falo isso de forma pejorativa, mas falo isso no sentido de que a fase, a direção das unidades, talvez não tivesse a compreensão do papel da Defensoria Pública, do Defensor Público, no momento da realização da CARD. A grosso modo, a gente vivenciou e presenciou e escutou o que ocorreu, como a Defensoria Pública, ao mesmo tempo que ela fazia a defesa dos interesses do adolescente na CARD, muitas vezes ela presidia a comissão de avaliação disciplinar. Quer dizer, algo... Isso não é garantista, doutor, com convicção. Né? Por quê? Porque a direção das unidades, aí os problemas do campo político, né? Ou por medo, ou por não conseguir falar a linguagem do campo jurídico, né? Se omitiu. Né? E a Defensoria Pública, olha, tem espaço, no vazio de espaço, o judiciário sempre vai atuar, né? Então, o poder jurídico, digamos assim, vai atuar. A Defensoria Pública vai lá, faz a defesa e preside a comissão, não tem problema, pode deixar com a gente. Ponto. Né? Os habeas corpus que são realizados nas CADs também, né? Quer dizer, a fase não tem uma estrutura jurídica para fazer o contraponto desses habeas corpus que são realizados nas comissões. Né? O que faz? O defensor vai lá, é dever do defensor buscar o interesse e a defesa do adolescente. O guri pode ter agredido 5 dentro da unidade, pode ter espancado o monitor, gente. Né? O defensor vai lá e vai tentar amenizar o dano do guri, né? Vai tentar descaracterizar, né, a gravidade, né, do ato cometido. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Ele é um agente jurídico e é um agente político também, ele é um animal humano, né? Vai fazer isso. Então, e aí a fase, né, o campo político,
administração da fase, ela não tem essa estrutura para fazer essa mediação e esse debate jurídico com o campo jurídico. A defensoria e o judiciário vão fazendo conforme os espaços que têm acontecido, que têm surgido. Então, é um momento de... a gente ouve muitas narrativas, tá? Assim, pô, tudo é culpa do judiciário, tudo é culpa do defensor público. Bah, gente, ó, bem de boa, assim, e eu faço essa reflexão para a gente avaliar, não é. Isso é conto de fada que nos contaram e a gente compra no interior das unidades essa ideia. A palavra da moda agora é narrativa, né? Essa narrativa, e se a gente for parar, avaliar, analisar, bem espertinho, não é. Os problemas são gerados pela inoperância, a precariedade da gestão na execução da medida socioeducativa, né? Um exemplo para clarear. Impossível numa briga dentro de uma unidade com 3, 4 guris, onde se pede o apoio de setores chefia, enfim, né, para, fazer essa contenção e acabar com a discórdia entre os guris, o apoio chega sem uma algema para fazer a contenção com segurança e resolver a situação. Ah, porque tem uma decisão do STF sobre a algemação e tal, e tal, e tal. O executivo, a fase, o campo político precisa normatizar isso. Bom, na ausência da algema, como é que se procede? Como é que o Jair, o João, o pessoal que está aqui, que está na ponta das unidades, como é que ele procede? A fase se omite, gente, né? O executivo, o campo jurídico se omite, né? A gente não tem sequer a clareza do que é legítima defesa. Isso é um conceito do Código Penal, me corrige, doutor, né? E a gente trabalha com isso, a gente tem que compreender isso. A gente conversa no cotidiano das unidades, as pessoas têm 1000 impressões sobre o que é legítima defesa. Legítima defesa tem um conceito, tem uma ideia muito clara, assim, né, que nós precisamos compreender e, claro, não é fácil, né, no dia a dia, a gente operar, praticar a legítima defesa nos limites em que a lei determina. Mas tem um embasamento sobre isso. Só que a fase, ela se omite, ela não presta capacitação, orientação e direcionamento sobre como esses trabalhadores precisam atuar nesse momento de confronto ou de conflito dentro das unidades. Então, o cenário é um pouco esse, né? É uma exacerbação, né? Ou, para alguns, é usurpação de poder de algumas instituições e de alguns atores sobre campo jurídico, me refiro aqui, óbvio, sobre alguns espaços de poder e de atuação do poder executivo que se omite ou é incapaz de fazer a melhor gestão da medida socioeducativa aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? O cenário é esse, a saída me parece que a gente precisa juridicizar mais o nosso trabalho. Quando eu digo isso, a gente precisa ter mais formalidade, a gente precisa ter mais protocolo, a gente precisa saber mais como é que, do ponto de vista jurídico, a melhor atuação profissional desses trabalhadores, de toda a estrutura funcional da fase, tem que funcionar a partir dessa base. Não pode ser no achismo, não pode ser na conveniência do momento, tem que ter uma base legal. Se for na conveniência do momento, a gente até resolve a parada ali no momento. Mas depois vai para o defensor, vai para a doutora, vai para o MP, eles vão dar risada do que a gente está fazendo. É amadorismo total, assim. Óbvio que isso não é responsabilidade individual nossa, do funcionário, do agente que está lá na ponta. Isso é uma responsabilidade do campo executivo, do poder político, do poder de gestão da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês, fico à disposição. A honra é nossa, né? Depois dessa aula, a gente, numa noite gelada, né? A gente está aqui reunidos, eu acho que somos em torno de uns 50, 60 trabalhadores, né? E trabalhadoras que estão aqui, né? Com essa temática que tanto veio eu fico até... Claro, emocionada, porque quando a gente pensou esse seminário, né, foi bem numa construção, ele não veio agora, né, ele já vem
de um período, né? A gente ficou um bom tempo aí com a pandemia. Na pandemia, a gente trouxe uma discussão, né, em relação à fase, mas de lá para cá, toda a situação ela tem piorado numa velocidade tão assim intensa, né, que a gente não tem como a gente não se emocionar, né? E a gente está aqui escutando esses 3 painelistas, né? O Saraiva, com toda a sua sabedoria, e o que o Alexandre trouxe, ele é muito real. Toda vez que eu fui numa palestra ou estive presente num lugar onde o Saraiva estava, e era assim que eu enxergava ele, uma pessoa que está disposta ao diálogo, uma pessoa que está disposta. Nunca teve aquele, eu sou juiz, né, estou aqui num nível de hierarquia, nunca. Né? Então, em todos os momentos que eu pude, né, tive a honra de estar aí, larguei, né, por alguns motivos pessoais, a minha pós aí da criança e da adolescente, mas peguei muito, como o Alexandre falou, o CONS em toda aquela equipe gabaritada que pensou e idealizou o curso do MP. E pensamos também nesses colegas, nesses potentes colegas, porque muitas vezes as instituições, o que elas fazem? Elas criam e favorecem uma invisibilidade nossa, do nosso conhecimento, né? Como se a gente não tivesse nenhum saber. É isso que eles querem, né? Muito dessa questão a gente fez questão de sim trazer esses colegas. Olha a potência da fala do Alexandre, olha a potência da fala do Jair, né? Como pegar, só trazer pessoas de fora? Não, a gente fez questão, né, de trazer pessoas da casa para estar discutindo e dialogando, né? O Jair falou aí da narrativa, a narrativa é a palavra aí do momento, porque a gente precisa trazer, né, e o intuito era iniciar essa discussão, né? A gente não vai conseguir terminar esse debate aqui hoje, mas é bem importante, né, que todos estejam cientes, sabendo que é uma preocupação, sim, né, do sindicato estar discutindo e estar trazendo esse debate aqui para dentro da nossa casa, porque não é da diretoria de CEMAP, essa casa é nossa, né? E me senti muito honrada aqui hoje, aprendi mais um pouco, né? Eu não conhecia o da mesa, só não conhecia o Alexandre, foi um prazer. E agora a gente gostaria da troca com vocês. O Jair quer dar um recado. Fala aí. Rosana, né? Rosana. Desculpa, Rosana. Só passar um recado que eu tive a honra de ser convidado para participar da audiência pública que vai acontecer na Câmara Federal no dia 20, que trata da temática sobre a inclusão dos agentes socioeducadores no SUSP, né, no Sistema de Segurança Pública, do Sistema de Segurança Pública, né, nacional. É um debate que ele é permeado por diversas narrativas, Rosana, né, é um campo minado aquilo ali, né, então vai acontecer no dia 20, né, claro, vou participar de forma remota, né, e a ideia inicial é compreender exatamente a minha ideia pessoal, né, eu fui convidado pelo movimento que atua na defesa dos direitos da infância e da juventude, o Coalizão, né, e aí a minha ideia pessoal é compreender melhor um pouco o plano, o PL, né, que trata da inclusão, compreender melhor as narrativas que estão em torno desse projeto, né, porque, desculpa, gente, para alguns, né, a nossa inclusão no SUSP, ele é a grande solução de todos os nossos problemas, não sei, né, mas enfim, vamos lá e vamos ver, eu fico à disposição aí para quem quiser sugerir, apresentar alguma questão que eu possa, de alguma forma, avaliar junto e refletir, apresentar lá, eu estou à disposição, tá bem? Nós que agradecemos. Então, vamos ter agora, nesse momento, 5 inscrições. Agora a gente tem 15 minutos para cada painelista, começando pelo Jair, após o Alexandre e o Saraiva, né, para as considerações finais e as suas respostas.
Não, agora tem que ser. Gente, me parece que as questões aqui elas giram mais ou menos em torno da mesma temática, né? Como é que a gente se posiciona, se articula politicamente e juridicamente para fazer o contraponto desse superpoder ou desse posicionamento que o judiciário tem no sistema socioeducativo nesse momento. Há um tempo atrás, teve um juiz, né, junto com algumas pessoas do Ministério Público e algumas forças políticas, né, que mudaram a interpretação com muita pressão, né, e fundamento jurídico, mudaram alguma interpretação do que era prisão em segunda instância, se deveria ser ou se não deveria ser, alteraram, né, o processo penal para prender pessoas, né, tirar as pessoas do ar. Esse juiz e esse defensor, esse promotor, com o tempo veio à tona, né, e aí toda a sociedade, os outros pares jurídicos e políticos também puderam constatar que tinham bastante equívocos naquela ação desse juiz e desse promotor, né? E esse juiz, algumas decisões desse juiz foram invalidadas, né? Esse juiz, ele, por conveniência política, optou por largar a magistratura. O promotor público também, por conveniência política, optou por largar a carreira de procurador federal, uma das carreiras mais difíceis de se ingressar, né? Mais disputadas de se ingressar. E essas pessoas saíram do ar, né? Mas respondendo, então, é mobilização política e jurídica conjuntamente para fazer esse contraponto, né? Eu estou usando esse exemplo para além das tendências político-partidárias que cada um pode ter e deve ter, né? Não há problema nenhum nisso. Esse é um caso que ele marcou o nosso sistema jurídico-político que está cristalizado na história, né, gente? Então, assim, esses excessos que o ex-juiz Sérgio Moro cometeu, foi identificado, foi feito toda uma movimentação política, né? E não estou dizendo político-partidária, estou falando em política enquanto mobilização de setores e atores sociais, né? Mas com muita fundamentação jurídica, né? Eu acho que eu volto ao início do nosso debate ali, né? Que é a necessidade de juridificação, da gente compreender melhor, né, o mundo político, compreender melhor como é que funciona essa maquinaria jurídica e fazer essa disputa. O que foi feito nesse caso do Moro, né, proporcionalmente às questões, evidente, né, pessoal, dessa reflexão, ela, de certo modo, traz algumas similaridades com o que a gente está vivenciando aqui com a doutora Carla. Né? Porque decisões, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu escutei, eu não vi, posso estar errado. Decisões que, na sentença, né, onde aparece foto do George Floyd lá nos Estados Unidos sendo morto, né? É verdade que teve na sentença essa imagem? Me ajuda aí, Alice. É verdade. Oi? Foi a menção, perfeito. Né? A menção a isso, olha, gente, doutor, me ajuda, né? Mas isso está além do mundo jurídico, isso é mundo político, isso é ativismo, Valdir. Né? A sentença ela precisa estar lidando, estar fundamentada com o fato que ela está decidindo. Né? Ela não precisa passar a mensagem que ela é a favor do movimento, né, negro lá. Eu também sou. Né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Então, esse debate do mundo jurídico sobre essa ação, sobre os posicionamentos da doutora Carla, né, ele precisa acontecer. Só que aí nós precisamos... me fugiu o nome dela.
Berna, desculpa, Berna, me fugiu o teu nome, perdão. Só que aí, desculpa, só que aí, né, a gente vai precisar de uma articulação política, né, com muita força, para fazer essa sustentação jurídica dessas questões, né, desses posicionamentos jurídicos, né? Então, esses dois mundos, esses dois campos, eles estão sempre conectados, gente, né? Isso é típico da sociedade moderna, capitalista, tararau. Direito e política estão sempre conectados. E não é o que eu estou dizendo, isso aí é só a gente fazer algumas leituras aí, está no YouTube, está no Google isso aí, né? Então, acho que a gente tem essas clarezas, assim. E aí, Bernadette, a gente precisa se instrumentalizar. A gente está com esse caso do ICS aí, que eu tive o prazer de, no final de semana, conversar com alguns colegas que estão nessa situação, né? Estava verificando o vídeo e tal, e tal, e tal. Os colegas estão fazendo defesa por conta própria. A gente não tem uma estrutura jurídica, estou dizendo, eficiente, adequada, para estar no apoio dessas pessoas, desses trabalhadores. A gente precisa ter. A gente precisa ter uma banca de criminalistas, uma banca que entenda dessa área, para ir lá fazer esse debate jurídico nessas questões que a Defensoria, que a doutora Carla, estão nos acionando. E essa galera, esses colegas, estão fazendo esse processo, essa autodefesa, por conta própria e risco. Aí, Bernadette, eu aproveito e te respondo. A gente precisa ter uma estrutura, uma maquinaria também, proporcional às nossas forças e às nossas condições, para dar esse respaldo para esse colega. Porque não é legítimo que o colega que estava lá segurando o guri, no caso do ICS, ele tenha que pagar do bolso dele uma defesa, de um ato que, pelo que está posto ali, né, avaliando com tranquilidade, não tem nada de criminoso ali, né? Exato, né? Então não tem nada de criminoso ali, ao contrário, né? Então a gente precisa ter uma maquinaria, a gente precisa estar aberto à compreensão de que a gente precisa ter outras estruturas capazes de dar conta das demandas que nós temos nesse momento. Senão a gente vai ficar atuando como atuávamos há 25 anos atrás, e isso já não é mais suficiente, né? Então, eu acho que, no fundo, a questão que o Valdir traz, né, os outros colegas trouxeram, ela desculpa, eu não consigo pensar fora dessa disputa, fora desse campo, assim, né? Eu acho que quando a gente se instrumentaliza, quando a gente se articula em rede, mundo político, mundo jurídico, né? E aqui é uma disputa essencialmente jurídica, tá? É que nem o Sérgio Moro, juridiciza e politiza. Não tem, é isso que vai, ao mesmo tempo, fazer a conexão desses dois campos, desses dois mundos. Se ficar só na política, só na audiência pública, na Assembleia, meu Deus, nós vamos levar uma surra. Vamos levar uma surra porque são linguagens e procedimentos que não se conectam à linguagem, ao ritmo, às articulações e à visão e à própria política judiciária que está sendo implementada na socioeducação nesse momento. E aí a gente vai perder. A gente vai perder. Então, acho que é um pouco isso, não vou ocupar muito, não vou chateá-los muito. Agradeço. Muito obrigado. É a última fala, né? Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado a todos vocês pela paciência. Obrigado, doutor. Uma honra. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Leonel. Posso? Dizer a vocês assim, que eu tenho orgulho dos meus 32 anos de estrada, de trabalho na FASE, Saraiva. Não tenho motivos para vergonha, tenho motivos de orgulho. Acho que contribuí com o que pude, profissionalmente. Eu ando saudosista de bons tempos que tivemos, a verdade é essa. Estou que nem aquele idoso já, né, que, mas nós fizemos tanta coisa bacana. Eu me lembro com carinho da Mariazinha Becker, tá? É uma mulher que plantou e não colheu, sabe disso. Tu já falou sobre isso, já te ouvi dizendo isso, né? Essa foi alguém que plantou e não colheu. A Mariazinha, no tempo da antiga FEBEM, ela trouxe, né, com aquela equipe de profissionais, Silvia Tejadas, hoje no Ministério Público, Regina Bortê, a Beth, a Berna, e eu estava ali no meio, mais um bando de gente, assim, né? A gente trouxe o princípio da incompletude institucional como um princípio caríssimo à
ao reordenamento institucional, ao que nós precisávamos fazer, a resposta que a socioeducação precisa dar diante do ato infracional, diante desse fenômeno tão complexo. Então, eu olho o Conzen, né, com os programas de atendimento, com a regionalização do atendimento. Eu olho o nosso Penseis e eu me lembro de ir a Brasília, Saraiva, algumas vezes, ainda quando gestor da fase. As pessoas queriam saber do nosso Penseis. As pessoas queriam, as pessoas tinham interesse no nosso Penseis. E às vezes a gente olhava assim, com até um certo desdém, aquele nosso programa, construído lá em 98, né, Berna? Então, é por isso que eu não tenho como deixar de protestar diante de uma régua etária que exclui pela idade ou pelo tempo de ingresso na fundação um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras de todas as funções, né, que inestimável contribuição deu e que teve um reconhecimento em outros estados brasileiros. Eu tive a felicidade de viajar por vários estados brasileiros, levando a mensagem da justiça restaurativa, né, as nossas práticas com acompanhamento de egresso, as nossas práticas sobre responsabilização penal juvenil numa via da continência e não só da contenção, da autorreprovação da conduta pelo adolescente, a partir de processos circulares, com uma escuta atenta, né, e cara, né, de outros estados brasileiros, daquilo que a gente construiu, né? E eu me lembro da Joelza, né, médica, da área médica, me lembro do nosso Irani Bernardes da Brigada Militar, né? Quer dizer, a gente teve vários presidentes, ex-presidentes, protagonistas do judiciário, da Brigada Militar, da área da educação, me lembro da Jane Aline Kim. Enfim, a gente teve, né, grandes contribuições, mas realmente, né, temos observado nos últimos tempos um predomínio talvez da variável política partidária, aí, uma variável menor, onde a questão técnica, a questão da finalidade do nosso trabalho talvez tenha ficado um pouco à deriva. E é de fato verdade que eu nunca vi um protagonismo tão diminuído da gestão da fase no interior das unidades. Não se vê trabalho de supervisão da DSE hoje dentro das unidades. Não se vê a presença da diretoria técnica nas unidades. Então, é profundamente lamentável. Eu diria a você o seguinte, em relação à juíza, em relação ao que nós estamos observando, eu quero ter cuidado na forma de falar, eu tenho o maior respeito, né? Eu sempre tive, né? E a Berna também teve, que eu sei, acho que o meu seguiu o caminho da Berna, né? Eu sempre tive muito carinho por vários juízes, conheci o Dr. Charles, conheci o Dr. Leoberto, conheci o Dr. Saraiva, enfim, a gente sempre teve, né, contatos colaborativos, de mangas arregaçadas para o trabalho, sem porte de arma de autoridade judiciária dentro da fase. Isso é uma novidade. Eu respeito, a juíza entende necessária comparecer numa unidade acompanhada de escolta armada, ok, mas eu só quero dizer que o Leoberto Brancheri entrava numa casa com 200 guris para fazer audiência. Eu nunca vi arma, eu só via máquina de escrever, e a Nara, te lembra da Narinha? Com a máquina de escrever, entendeu? Batendo que era uma máquina elétrica. Esse era o ruído que existia das audiências do Leoberto dentro das unidades da fase. Quer dizer, é estranho, né? É triste ver esse estranhamento, né, entre o Poder Judiciário, a fase, a gestão, a própria fundação, né, a sua gestão com as unidades de atendimento, o distanciamento que hoje existe. Eu só tenho a lamentar, e aí sendo fático, eu vou passar minha palavra para o Saraiva, que eu tenho certeza que ele vai arrematar isso de uma forma brilhante e necessária para nós. Mas em relação ao que eu vi, né, em relação a algumas decisões judiciais que me preocuparam, eu vi um jovem que hoje está na PECAM, eu vi esse jovem ser desligado numa audiência de corpo ausente. Ele não foi na audiência. Não, eu não vou ir. A audiência foi feita, a solenidade, sem a presença do jovem. Esse jovem foi desligado da fase e ele tinha 2 mandados de busca ativos, um deles do Tribunal de Justiça do Estado, por reincidência em ato infracional, e nós falamos aqui, cometidos no curso da execução da medida socioeducativa. Está entendendo, juridiquês, doutor? Estou lhe falando como juiz, lembrando a sua raiz como juiz. O jovem tinha 2 mandados de busca ativos por reincidência em atos infracionais cometidos no curso do cumprimento de medida de ICPAI, monitorados pela equipe da fase, no caso eu, informando que é o nosso papel. É uma função ingrata, difícil e complexa essa do técnico da fase, de ser meio perito e meio técnico de atendimento.
Isso é extremamente inconciliável para psicólogos, para assistentes sociais. O trabalho que o judiciário sempre esperou de nós, e o Leoberto dava um nome para isso, ele chamava de responsabilidade avaliativa, que era o que os profissionais da fase tinham. Eu me lembro de um determinado juiz do Estado que no relatório avaliativo encomendava as medidas de peso e altura de adolescentes. O senhor conheceu esse juiz, não? Conheceu, né? Conheci. O senhor conheceu esse juiz? Eu também tive a alegria, pena que eu não trabalhei diretamente com esse juiz. Ele encomendava no relatório avaliativo as medidas de peso e altura, que é para justamente testificar de que o adolescente é um sujeito em desenvolvimento, sempre em crescimento. Então, volto a dizer, a resposta diante do ato infracional, ela não é só punitiva, mas precisa ter o reconhecimento do ato infracional e da reprovação externa dessa conduta. Quando eu tenho um jovem com 2 mandados de busca ativa, um deles pelo Tribunal de Justiça, por reincidência em ato infracional cometido no curso de uma equipai, e eu tenho um adolescente desligado da fase, numa audiência de corpo ausente, com a determinação de que esse menino seja incluído no programa de egressos, no dia seguinte eu sentei no computador e mandei para a diretoria socioeducativa o seguinte e-mail: diretoria socioeducativa, me responde aí, como é que eu faço a matrícula escolar? E como é que eu abro uma conta bancária de um jovem foragido da justiça, desligado pela juíza na data de ontem? Alguém me diz. Então aqui eu não estou sendo opiniático, eu estou sendo fático. Eu acompanhei a situação de um adolescente que agrediu um colega nosso, servidor, com socos. Esse adolescente foi para equipar e eu levei ele em casa. Eu levei assim como eu levei. Não sei se você sabe que fui eu que levei o Algenor em casa, né? Não sei se você sabia disso, né? Antes dele morrer, né? Fui eu que levei, porque eu sou testemunho ocular, meu amigo, sou meio repórter-esso, tá entendendo? Eu estava lá, eu vi, eu levei o Algenor em casa. Depois a gente explica para a plateia quem é o Algenor. Esse jovem que agrediu um colega, ele foi para uma equipai, porque não foi homologada a CAD desse adolescente pela mesma autoridade judiciária. Uma CAD que tinha, parece que não foi juntado, infelizmente, imagens de vídeo monitoramento que mostravam claramente as agressões do adolescente, com clareza solar. Inclusive, eu usei essa expressão no relatório, clareza solar. É o relatório da clareza solar. Ficou conhecido na fase por colegas meus. Não houve o conhecimento desse fato. Esse adolescente foi para casa num sábado, eu levei ele em casa, ele picando atrás de um carro. Quando chegou em casa, a primeira coisa que ele saiu pela janela, quase para ir para a boca, eu disse: vem cá, meu filho, vamos tomar o medicamento às 14. Esse eu vou te dar. O senhor Alexandre vai te dar. Ministrei o medicamento prescrito pelo psiquiatra às 14 horas. Na segunda-feira, ele estava com uma faquinha de serrinha no pescoço de um atendente da farmácia São João, nesse município onde ele foi levado. Saiu a sentença condenatória desse adolescente. Hoje ele teve audiência revisional e eu sei que ele ganhou mais 3 meses de SPAI. Agora ele está fechado. Mas eu, profissionalmente, tive que ouvir nos autos do PEN uma série de considerações não muito simpáticas acerca do nosso trabalho. Inclusive eu ouvi para que eu tivesse cuidado como técnico, cuidado com as críticas às decisões judiciais para não desbordar ao que foi instado. Essas são as palavras textuais. Eu tenho memória fotográfica, eu me lembro do que está escrito na sentença. Então eu quero ter todo o cuidado e ser fático para dizer o seguinte: quando a mão pesa demais, né, sobre o servidor da fase e não reconhece a qualidade do seu trabalho, e eu não estou dizendo que nós temos um trabalho maravilhoso, nós temos problemas, nós temos as nossas mazelas, nós temos as nossas questões, eu sei disso, mas nós temos nossos valores, nós construímos a fase, nós inventamos a fase, e nós votamos nesse nome, Saraiva, e eu costumo dizer que esse nome é muito sábio, porque antigamente a FEBEM era a unidade da permanência, era para ficar. A FEBEM em São Paulo tinha até cemitério, nascia, morria, enterrava. Fase, meu filho, vai passar, é só uma fase. Esse nome, que é uma sigla, Fundação de Atendimento Socioeducativo, ela também significa assim, a transitoriedade, a temporalidade de uma medida que precisa ser excepcional, precisa ser breve, tem que ter uma resposta que vai para além do controle, vai para além do penal, que envolva políticas públicas, que envolva assistência. Por isso que eu me preocupo tanto, com uma dor no coração, de ver a nossa área no sistema penal do Estado hoje. Minha esposa está ali de casaco de polícia, porque ela é psicóloga, ela entrou na SUSEP, ela trabalha em charqueadas, ela trabalha com preso adulto. Né? É um outro tipo de resposta, é um outro tipo de trabalho. Tu disseste aqui, a nossa resposta, o que nós construímos, tu és
a nossa referência para entender que inimputabilidade não é impunidade, nós aprendemos isso contigo, é uma lição tua. Só que nós sabemos que a inimputabilidade, não sendo impunidade, nos remetemos à questão da tal, tu falaste da penalidade, né? Não uma mas é uma penalidade. Mas a resposta é multissetorial, a resposta envolve terceiro setor, a resposta envolve programas de egresso, e envolve o trabalho de todos nós. Então eu fico triste, né, de ver a perda do protagonismo, de ver o esvaziamento da gestão da fase, talvez uma tônica político partidário um pouco mais. Sempre teve política partidária, não estou dizendo que não tem que ter. O governo que ganha tem que governar, eu não sou contra isso, está tudo certo. A questão é que a gente, desde a Mariazinha, tá, até recentemente, tivemos gestores que tinham algum tipo de identificação, ou com a área mais da segurança, com a área da educação, com a área da saúde, com o judiciário, e tínhamos uma grande construção, que foi a fase, o nosso Pensei, o nosso programa. Então, assim, não posso concordar com linha etária, que exclui as pessoas apenas pela data do seu ingresso. Eu entrei nessa instituição no dia 11 de janeiro de 1991, com muito orgulho, e já estou caminhando aí para a minha aposentadoria. Deixo um beijo no coração de todos vocês. Nosso trabalho tem valor. Bem, eu gostei muito de todos os questionamentos que houve. Eu, antes, porém, gostaria de dizer parabéns ao Leonel Graziella pela montagem desse painel, porque tive a oportunidade de aprender muito aqui na companhia do Alexandre e do Jair. E não conhecia o Jair, brilhante, fez uma exposição muito adequada, e eu concordo em gênero, número e espécie contigo, no sentido de que é fundamental a capacidade de instrumentalização dos operadores do sistema, a possibilidade de jogar o jogo dentro da regra do jogo. E acho que o CEMAP tem poder político para atuar na possibilidade da consolidação disso. E confio eu conheço a história do CEMAP e sei quantas questões importantíssimas perpassaram por esse sindicato na sua articulação junto à direção da FAS, junto ao governo do Estado. E acho que tu faz uma fala brilhante nesse sentido da necessidade da capacitação técnica, ou seja, jogar o jogo dentro da regra do jogo. Não adianta ficar chorando no corredor ou abandonando alguém à própria sorte no sentido de fazer sua própria defesa. Eu sei que o CEMAP não fez isso. Quero deixar claro, quero ser justo. Eu próprio tive a oportunidade de dar alguns pitacos logo que houve alguns episódios aí. Mas é mais do que o CEMAP, isso é uma questão da institucionalidade se envolver. Estou falando da fase, da instituição, do governo do Estado, do Poder Executivo. Ao Alexandre, quer dizer, Alexandre, magnífico tudo que tu falaste. Eu não divirjo de ti, Alexandre, em nada. Eu apenas digo que a complexidade da medida socioeducativa remete àquilo que disse o Afonso Conza. O Afonso Conza, que tem na fase assim, um papel muito importante, até pela circunstância em que ele assumiu a FEBEM àquela época, onde houve aquele absoluto e absurdo, uma mulher como a Maria Josefina Becker, que foi vítima de um massacre, e que é uma personagem a ser resgatada, na minha opinião, do ponto de vista do reconhecimento do trabalho que desenvolveu no tema da criança e do adolescente no Brasil. E o Afonso assume a fase e estabelece os programas e cria uma série de organizações do ponto de vista da instrumentalização do sistema. Porque o que o Afonso fez foi instrumentalizar, inclusive com técnicas de contenção, com regras, com protocolos, porque a existência da regra dos protocolos nos protege. Porque onde não houver regra,
A única regra que vigora é a lei do mais forte. Onde houver regra e protocolos, nós estamos livres, porque aquilo nos orienta, nos protege. Se estão algumas regras e protocolos, talvez precisam ser restaurados, até para usar essa linguagem que o Alexandre maneja tão bem dos procedimentos restaurativos. Mas outras talvez precisam ser atualizadas e outras tantas precisam ser criadas, até por conta da dinâmica da vida e das alterações que houve. Mas é preciso estar... E o Afonso Conza é um referencial disso. Depois da Ana Paula fez isso. Depois a Ana Paula fez isso com o Penseis, outra mulher assim muito organizada, com grande capacidade. Então eu diria que a gestão da Ana Paula complementa a gestão do Afonso Conza na formulação de protocolos, etc. Os juízes que passaram pelo Juizado da Infância e Juventude, eu quero citar 2 nomes aqui em particular. Quero citar 2 nomes que hoje estão no Tribunal de Justiça, que são o desembargador Leoberto e a desembargadora Vera Lúcia de Boni, e que cumpriram um papel de excelência na condução e com graves crises que tiveram que ser gerenciadas. Até uma questão envolvendo afastamento da presidência da fase, uma situação muito grave, uma situação de extrema gravidade, e que, à época, o juiz Leoberto conduziu isso. E algo que produz um grande desgaste e que exigiu um posicionamento firme, mas fundamentado, com contraditório, com ampla defesa, com possibilidade de recurso às instâncias adequadas. Então, o que eu vejo? Eu acho que tanto a fala do Alexandre quanto a fala do Jair se complementam. Me parece, percebo assim, um certo clamor do trabalhador da fase. É como se a gente tivesse saído da pandemia, onde tudo ficou adormecido, e ao retornar, nos deparamos com um mundo que mudou, muitas coisas mudaram, e resultou disso o afastamento absoluto das instituições. Talvez consequência da pandemia, as instituições agora parecem um fim em si mesmas, enquanto que, na realidade, elas compõem um sistema. E elas têm que respeitar-se reciprocamente, nas suas atribuições, evidentemente, e nós temos que restabelecer as relações institucionais, sejam elas políticas, sejam elas procedimentais, utilizando-se de técnicas jurídicas em face de situações cuja implicam em violação de prerrogativas ou de direitos e que precisam ser revistas. Então, acho que existem 2 planos de atuação a serem enfrentados, para falar dos campos do Bourdieu citado por Jair. Tanto nos respectivos campos político ou judiciário, existem sim articulações políticas a serem feitas. Mas também há necessidade de se utilizar do instrumental técnico, procedimental, e movimentar o Poder Judiciário para aquilo que ele é concebido enquanto instituição de Estado, que é para a resolução dos conflitos. E se há um conflito, eles precisam ser resolvidos nas instâncias próprias. As coisas não se resolvem só no primeiro grau. Existe um Tribunal de Justiça, e acima de um Tribunal de Justiça, um Superior Tribunal de Justiça, e acima dele um Supremo Tribunal Federal. E temas fundamentais, como esses que nós estamos vivenciando, não é só um soco de um adolescente num monitor. Isso tem um simbólico, isso coloca em xeque e em risco toda uma disciplina institucional que coloca em risco a vida de muitas pessoas. Porque na medida em que se perca as relações, o
os mecanismos de respeito recíproco e disciplina, corre-se o risco da violência. Violência que vitimizará não somente adolescentes ou servidores, mas que eventualmente poderá transpor os próprios limites institucionais. Então, é preciso resgatar isso. Talvez as instituições precisem de um círculo restaurativo, certo? Para poder se entenderem. Mas enquanto isso não for possível, vamos nos utilizar dos instrumentos que as próprias instituições dispõem, através das suas corregedorias, através dos seus órgãos de controle, através dos mecanismos procedimentais que são adequados, porque certamente o que se está a observar é que há um tensionamento que a experiência revela que a tendência é que não termine bem. Todos nós já vivenciamos isso na história. Dizem que era do Marx a frase, na verdade é de Jorge Santayana, que aquele que não conhece a história corre o risco de repeti-la. Nós já vivemos períodos muito difíceis no passado e que foram superados pelos procedimentos, pela organização, e hoje, pelas narrativas, vamos usar essa expressão, então, que aqui escutei e por outras que tenho ouvido, me parece que nós estamos num caminho de tensionamentos que poderão não terminar bem. Então, é preciso retomar a questão dos procedimentos, retomar questões dos protocolos, tentar restabelecer as possibilidades de diálogo e trabalhar paralelamente em todas essas instâncias. Tanto do ponto de vista da instrumentalidade, dos mecanismos com profissionais, sejam advogados, temos muitos advogados e pessoas capazes, seja politicamente. E eu quero dizer para ti, Alexandre, que concordo totalmente contigo. Eu acho que a FASE é um espaço de extrema responsabilidade de seus dirigentes. E eu só imagino a possibilidade de haver na FASE dirigentes comprometidos com aquilo que ela se propõe. Eu não posso apresentar o Estatuto da Criança e Adolescente para alguém que não o conhecia. É preciso que haja pessoas que tenham história, comprometimento, trabalho, e existem isso em todos os partidos políticos, à esquerda e à direita. Existem homens e mulheres qualificados. Eu não acho que... Eu não distingo essa... Acho que existem pessoas com capacidade, mas é essas que têm que ser prestigiadas nessas atividades e que terão um diálogo com seus servidores num outro patamar, falando uma linguagem que todos conhecem. Eu faço eco a isso que disse o Alexandre, porque concordo com isso, Alexandre. Acho isso muito importante. E talvez também passe por aí um pouco da crise que estamos vivendo, certo? Porque tu tem que estar comprometido com a entidade que tu representas, inclusive com seus servidores, né? Isso não significa que não haja equívocos, que não haja erros, que não hajam coisas a serem corrigidas, mas tem que haver um comprometimento com esses homens e com essas mulheres para poder dar um resultado, porque existem vidas em jogo, responsabilidades altíssimas, de gravíssima dimensão. E, portanto, concluo a minha fala dizendo que eu fiquei muito feliz desse evento. Quer dizer para ti, Leonel, quer dizer que achei sensacional esse momento. Espero que outros como esse sejam promovidos, e, inclusive, e especialmente isso, promovendo e valorizando os quadros que a FASE dispõe, de homens e mulheres notáveis, que têm uma experiência acumulada, que têm conhecimento, que têm capacidade técnica, e que eu reconheço muitos, né?
jovens e outros mais antigos, nessa necessária renovação, os mais antigos para nós, Berna. Mas saio daqui hoje convencido de que foi uma etapa muito importante que o CEMAP fez nesse seminário, está registrado, e acho que foram oferecidas aqui algumas alternativas de trabalho a serem executados. E acho que podemos esperar que isso seja feito no interesse da socioeducação do Estado do Rio Grande do Sul. Se avançou muito na compreensão do que seria esse direito penal juvenil e que hoje temos menos adolescentes privados de liberdade, já concluo, e o fato de ter menos adolescentes privados de liberdade não significa que o trabalho seja mais barbada. Na verdade, agora vocês têm aqueles que têm que estar lá, certo? Aqueles em que há pertinência, certo? E esses, induvidosamente, são adolescentes que têm um perfil mais comprometido. Sabemos disso. Todos vocês aqui sabem. Então, uma coisa era tu ter 1.000, mas 500 meia boca ali, que até ajudam a neutralizar aqueles. Certo? Agora tu tem os 500 de fé. Aqueles que é preciso fazer um trabalho de convencimento, de retomada e que precisa disciplina, que precisa carinho, que precisa afeto nesse trabalho complexo que é ser um socioeducador e que não é uma coisa para qualquer um. Então, concluo essa fala agradecendo imensamente essa oportunidade. Eu trouxe um exemplar do meu livro, não tenho mais para te dar, Leonel, em agradecimento por esse convite, tá? E queria poder ter mais, queria ter dado um aqui para o Alexandre, aqui ficou tirando fotinho, eu já gostei. Uma modesta colaboração e contribuição para o pensamento técnico que nós temos que ter, né? Vocês que têm a parte prática do cotidiano, do pé no barro, que foi dito, ou pé na fábrica, mas que, paralelamente a isso, tem grande conhecimento técnico e científico acumulado e pelo esforço pessoal de cada um na busca permanente da sua qualificação, o que só agrega valor àquilo que fazem, né? E os qualifica para o debate. E eu fico feliz com isso. Tu tem toda a razão, cara. Eu fico triste que tu está te aposentando, guria. Mas realmente aposentador é um negócio legal. Eu estou aposentado, não paro de trabalhar. Certo? Não paro de trabalhar. E é isso que eu desejo para ti. Certo? Que tu não pare de trabalhar, até pela experiência acumulada de tantos anos que tu tens, né, Cátia? E que eu sei lá do tempo da Nelly, ainda lá no CASEF, e concluo essa fala agradecendo de todo o coração por esse momento. Eu vim lá de Santo Ângelo junto com a Fátima, né? A Fátima é minha motorista, né? Viemos lá de Santo Ângelo, volto para lá amanhã, eu tenho compromissos a cumprir, mas não poderia abrir mão de estar aqui. Eu vim especialmente para isso e estou voltando para lá feliz, muito feliz por tudo que aconteceu aqui. Muito obrigado. Colegas. Isso. Bom, encerramos agora, pessoal, agradecendo, né, imensamente, né, cada um dos nossos painelistas que foram convidados, que nos prestigiaram aqui, cada um dos colegas que vieram prestigiar esse debate, né, e ele será também cuidadosamente editado, colocado nas redes, para que a gente possa aprofundar cada vez mais um debate tão necessário nesse momento, né, em relação à socioeducação. Né? Uma boa noite para todos e continuemos nessa boa luta, né, em prol da socioeducação.